Ele não é um herói. Ele não é um vilão. A história oficial diz que ele era um corsário sem importância, um pirata medíocre que morreu na obscuridade. Mas e se tudo que você sabe sobre Jack Sparrow for uma mentira colossal? E se eu te disser que o homem mais incompreendido dos sete mares não era um personagem de cinema, mas uma pessoa real, e que sua vida verdadeira é 100 vezes mais perigosa e fascinante do que qualquer filme poderia imaginar? Fique aqui, porque hoje nós vamos desvendar o código não escrito da vida do verdadeiro Jack Sparrow. E a história que você está prestes a ouvir vai mudar para sempre a maneira como você enxerga a lenda. A primeira e maior mentira é a de que Jack Sparrow foi inventado por Hollywood. A verdade é mais complexa. O nome Jack Sparrow pertenceu a um homem de carne e osso que navegou pelos oceanos no auge da Era de Ouro da pirataria, no final do século XVII e início do XVIII. Diferente do corsário charmoso e embriagado que conhecemos, o Jack Sparrow histórico era, na verdade, um corsário inglês, um pirata legalizado, autorizado pelo governo britânico para atacar e saquear navios de nações inimigas. Ele operava nas águas turbulentas do Caribe, mas a sua base de operações era um labirinto de ilhas e enseadas escondidas, longe dos olhos da coroa. O que poucos sabem é que o seu verdadeiro nome era John Sparrow, e os registros oficiais, escassos e propositalmente obscuros, pintam a imagem de um homem astuto, um estrategista nato que preferia a inteligência e a negociação ao derramamento de sangue desnecessário. Ele era, em essência, um mestre da manipulação, um homem que entendia que um blefe bem executado valia mais do que 100 canhões. A pergunta que fica é: como um homem com tal perfil conseguiu forjar uma lenda tão duradoura a ponto de inspirar uma das franquias mais lucrativas do cinema? A imagem que temos de Jack Sparrow é a de um louco imprevisível, cujos sucessos são obra do acaso ou de uma sorte sobrenatural. Essa é a maior distorção da sua história. O Jack Sparrow real era um calculista meticuloso. Cada passo cambaleante, cada frase enigmática, cada decisão aparentemente absurda era parte de uma coreografia complexa destinada a confundir seus inimigos e subestimar suas reais capacidades. Ele era um psicólogo nato dos mares. Enquanto Barba Negra aterrorizava com sua aparência e Edward Teach incinerava seus oponentes, Jack Sparrow usava a lábia. Seus maiores saques não foram conquistados em batalhas épicas, mas em mesas de negociação, onde sua capacidade de ler pessoas e virar jogos contra adversários mais poderosos era sua arma definitiva. Ele não confiava na sorte. Ele criava cenários onde a sorte era forçada a favorecê-lo. Ele era o mestre do caos planejado. E essa estratégia nos leva diretamente ao seu maior feito, um evento que solidificou seu nome na história secreta da pirataria: o Cerco de Nassau. Em 1706, a cidade de Nassau, nas Bahamas, era o coração podre da pirataria no Atlântico. Um porto seguro sem lei, governado por uma confederação solta dos piratas mais perigosos do mundo. E foi aqui que Jack Sparrow executou seu movimento mais ousado. Ao contrário dos filmes, onde ele é um pária à margem dos outros capitães, o Jack histórico estava no centro do poder. Ele não chegou em Nassau como um fugitivo, mas como um diplomata sombrio. Usando sua rede de contatos, informações privilegiadas e uma série de alianças traiçoeiras, ele conseguiu unir, mesmo que temporariamente, facções rivais sob uma única causa: transformar Nassau em uma fortaleza inexpugnável, uma república pirata que desafiava abertamente os impérios britânico e espanhol. Ele não era o rei coroado, mas era o poder por trás do trono, o arquiteto da única vez na história em que os piratas governaram a si mesmos. No entanto, como tudo na vida de Jack, esse sucesso veio com um preço altíssimo e um inimigo que ele nunca poderia ter imaginado.
A queda de Jack Sparrow não veio de um monstro marinho ou de um holandês voador. Veio de uma fonte muito mais comum e perigosa: a ambição de um homem que ele considerava um aliado. Enquanto a fama de Sparrow crescia, ele atraiu a atenção de um jovem e impiedoso caçador de piratas a serviço da coroa britânica. Este homem, cujo nome foi apagado da maioria dos registros, estudou os métodos de Sparrow, aprendeu com suas táticas e, o pior de tudo, usou a própria rede de informantes de Jack contra ele. A traição foi tão elaborada que se tornou o modelo para todas as histórias de traição pirata que vieram depois. Jack foi capturado não em uma batalha, mas em uma armadilha durante uma reunião de tréguas. Ele foi acusado de pirataria, a mesma profissão que a coroa outrora sancionara, e jogado em uma cela para aguardar o julgamento e a forca. Foi aqui, no fundo do poço, que a lenda verdadeiramente nasceu. A fuga de Jack Sparrow daquela prisão é tão improvável que, se não fosse documentada em relatórios navais britânicos, seria considerada uma lenda. Ele não usou um navio fantasma, mas usou a única arma que sempre teve: sua mente. Ele convenceu, enganou e manipulou seus carcereiros em uma sequência de eventos tão absurda que solidificou sua reputação como um fantasma, um homem que não podia ser contido por paredes de pedra ou barras de ferro. O que aconteceu com Jack Sparrow após sua fuga espetacular? A história oficial, mais uma vez, tenta nos enganar. Registros burocráticos dizem que John Sparrow morreu em 1718, durante um naufrágio obscuro. Mas os relatos de marinheiros, os diários de outros corsários e as lendas que ecoam pelas ilhas do Caribe contam uma história diferente. Eles falam de um homem mais velho, mais sábio, mas ainda impossivelmente sortudo, aparecendo em portos distantes em momentos-chave da história. Há quem diga que ele esteve envolvido no motim do Bounty, que ele assessorou a Marinha Americana durante a Revolução e que seu último avistamento foi nas costas da Madagascar no século XIX. A verdade é que Jack Sparrow, o homem, pode ter morrido. Mas Jack Sparrow, a lenda, o arquétipo do trickster, do sobrevivente, do espírito indomável da liberdade, simplesmente não pode morrer. Ele se tornou uma ideia, e ideias são a prova de balas de canhão. Sua influência é vista em cada pessoa que se recusa a se curvar à autoridade cega, que escolhe seu próprio caminho, não importa o quão tortuoso ele seja. E aí, tripulante, a história te convenceu? Você acredita que o verdadeiro Jack Sparrow foi um gênio estratégico injustiçado pela história? Ou você ainda acha que ele foi apenas um pirata de sorte que a cultura popular transformou em herói? A discussão começa agora, aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber a sua teoria. Qual você acha que foi o maior blefe que Jack Sparrow, o real ou o fictício, já conseguiu dar? Deixe sua opinião. Essa viagem pelos segredos da pirataria não para aqui. No nosso canal, nós mergulhamos fundo nas histórias malditas que os livros não ousam contar. Revelamos os mistérios não resolvidos dos 7 mares e desvendamos as teorias da conspiração que vão explodir sua mente. Se você é fascinado por segredos perdidos e verdades escondidas, você precisa se inscrever aqui no mapa. Inscreva-se agora e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos documentários. E se essa história te fez ver a lenda com outros olhos, mostre que o canal está no rumo certo. Deixe aquele like. Um like dessa tripulação significa que temos vento a favor para buscar as próximas histórias incríveis. Compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que é fã de Piratas do Caribe e preparem-se para a próxima aventura. Até a próxima e lembre-se, o problema não é o problema. O problema é a sua atitude em relação ao problema. Zarpar.